Olha aí, pessoal, né? De acordo com dados do governo Lula, dados apurados pelo governo, pela equipe econômica do Molusco, pois bem, né, a arrecadação aumentou aí no começo deste ano e, portanto, o Lula já está falando, é claro, né, reduzir impostos, diminuir um pouco a arrecadação. Estamos roubando dinheiro demais da população, vamos devolver um pouco, deixar um pouco nas mãos das pessoas, no bolso da galera, do cidadão brasileiro. Não, obviamente isso jamais vai acontecer no governo Lula, né? Então o Lula falou, é claro, que vai aumentar gastos públicos, gastar mais dinheiro, porque realmente o pouco que ele gastou ano passado precisa ser superado, né? Déficit de 250 bilhões de reais, não? Isso aí, vamos dobrar a meta. Então vamos conversar aqui sobre essa questão, tanto da arrecadação quanto das projeções de gastos do Lula, lembrando que 2024 é ano eleitoral e o Lula está apostando todas as fichas dele nas eleições municipais este ano, né? Mas antes de continuarmos, não se esqueça de se inscrever aqui no meu canal, se você ainda não for inscrito, se você assiste o meu conteúdo, gosta do conteúdo que eu produzo aqui, mas ainda não se inscreveu no meu canal, me dê essa força, isso ajuda bastante o meu canal a continuar crescendo. Se você já é inscrito, confira a sua inscrição, porque às vezes, sabe-se lá por qual motivo, ela desaparece aí, né? O YouTube não deve gostar muito da gente, né? Mas, de fato, essa aqui é uma afirmação feita pelo Lula ontem, dia 7, estou gravando isso aqui na sexta-feira, dia 8 de março, e ele afirmou o seguinte, né? Que ele poderá tentar revisar com o Congresso Nacional o limite de gastos públicos em função do aumento da arrecadação. E eu falei en passant sobre esse tema num vídeo de ontem, postado um dia antes, né, no caso de você assistir a esse vídeo aqui, mas, de fato, tanto a Simone Tebet quanto outros nomes do governo Lula estão afirmando, sim, que houve uma arrecadação maior do que o esperado, uma arrecadação surpreendente, e isso aí poderia motivar uma redução no contingenciamento, eventualmente até uma melhoria na quantidade de dinheiro que o governo pode gastar, né? Só que a verdade é o seguinte, o próprio cara lá que é vice-líder da bancada do presidente da República no Congresso Nacional, né, Pedro Paulo, né, o deputado Pedro Paulo, ele afirmou o seguinte, que na verdade essa receita excedente aí, surpreendente, positiva, acumulada em janeiro e fevereiro, é algo extraordinário, né? Não é algo recorrente. Isso aí vem daqueles programas de refinanciamento de débitos, né? E contribuintes que estavam devendo dinheiro para o fisco e que procuraram aí, por meio desses programas, regularizar a sua situação. Então entrou uma grande quantidade de recursos a título de impostos atrasados, mas isso não vai continuar entrando o ano todo, né? Então, essa receita excedente aí é algo completamente extraordinário, não faz parte da normalidade da arrecadação estatal. Então, não dá para contar com isso para o ano todo, nem dá para fazer conta de gastos com base nesse valor, porque realmente não se sabe o quanto que isso ainda vai se manter, né? Mas, de fato, aqui, o que o Lula falou, né? Que ele quer buscar mais, né, uma liberação junto com o Congresso para gastar mais dinheiro, né? Revisão aí do limite de gastos públicos é justamente isso, permitir ao governo torrar mais grana, mas segundo o Lula, isso aí é para uma boa causa, né? Isso seria para dar mais dinheiro para as obras de benefício para o povo, né? Imagino que o povo aqui que ele está falando é o Odebrecht, OAS e outras empreiteiras que com certeza estão doidas aí para ter um pouco mais de recursos de orçamento estatal à sua disposição, né? Então, o Lula falou isso durante a cerimônia de divulgação dos resultados do novo PAC, né? Programa de Aceleração da Corrupção, e de fato, aí, isso aqui é o PAC Seleções, né? Destinado para as áreas de saúde, educação e infraestrutura social. E aí o Lula disse o seguinte, né? Aqui citando ipsis literis. A arrecadação está aumentando além daquilo que muita gente esperava. Lógico que nós temos um limite de gastos, que quando a gente tiver mais dinheiro, a gente vai ter que discutir com a Câmara e o Senado esse limite de gastos e vamos ver como é que a gente pode utilizar mais dinheiro para fazer mais benefício para o povo, né? Mais obra do PAC, é isso que o Lula quer no final das contas, né? Quer isso para voltar com aquela máquina da corrupção que havia antes, né, com aqueles seus amigos empreiteiros, aquele clubinho ali fechado, aquele cartel da galera que sempre ganhava umas licitações bem interessantes
junto ao governo federal. A gente conhece bem essa história, é claro, mas o Lula também quer usar isso como propaganda eleitoral para as eleições municipais, prefeito e vereador, especialmente prefeito de cidades estratégicas para o PT. Então Lula com certeza está doido para direcionar valores para esses lugares, para esses municípios aí, fazer uns programinhas do PAC bem interessantes para ajudar a fortalecer o palanque eleitoral dos seus aliados nessas regiões, né? Então, o Lula falou o seguinte ainda, né? Que a economia vai crescer em 2024. Ok, todo mundo está prevendo crescimento econômico em 2024, né, Lula? O que diverge aí é realmente a previsão a esse respeito. O mercado está pontuando algo aí perto de 1,5%, 1,6% no decorrer desse ano. A equipe econômica do Lula cravou a coisa ali em 2,2%. Quem está com a razão, não sei dizer, né? O tempo nos dirá, mas o Lula disse aí que a economia vai crescer se todos os bilhões que foram anunciados por seus ministros e bancos públicos estiverem mesmo em circulação. É mais uma vez aquela história de economia crescendo por meio de crédito subsidiado, o que é algo completamente equivocado e problemático para a economia. Essa é a verdade, nós já vimos isso acontecendo no passado e a coisa vai se repetir assim novamente, né? Inclusive, eu vou fazer um vídeo hoje ainda a respeito do Lula tratando da questão do crédito de bancos estatais. O Lula está forçando a barra para obrigar os bancos estatais a liberar mais dinheiro então, né? E obviamente, né, essa fala aqui do Lula foi vista com muita preocupação por parte dos economistas, porque realmente o grande ponto que todo mundo parece, né, pelo menos até o momento, aí, inclusive dentro do governo Lula, se debruçar sobre, é a questão do déficit fiscal, né? Precisa chegar no valor zerado, conforme eu tratei em outro vídeo aqui no canal, que eu citei ainda há pouco, né? Aquela comissão ali, aliás, aquela auditoria própria da Câmara dos Deputados já está apontando uma necessidade do governo contingenciar gastos agora na primeira revisão durante o mês de março, justamente por conta disso, porque os gastos estão excessivos, né? Então o governo precisaria restringir esses gastos, contingenciar um valor. Então tá todo mundo falando disso, todo mundo tratando do tema do controle fiscal, do controle de gastos. E aí o Lula me vem com essa questão aí, me vem com esse ponto, né? Então aqui, um conselheiro aqui, o Dimas Ramalho, que é conselheiro do TCE lá de São Paulo, falando para a TV Cultura, disse o seguinte, né, que o que eu citei, eleições municipais no Brasil, né, e isso aí obviamente vai ter algum problema, algum impacto na economia. Ele citou também as eleições lá nos Estados Unidos, que podem impactar a economia mundial como um todo. Não dá para a gente desconsiderar esse fator nas previsões que nós vamos fazer, até porque as eleições vão acontecer ainda dentro deste ano, o resultado vai ser divulgado também. Então, a maior parte do impacto ali político no mercado que vai acontecer vai ser sentido nesse ano, com certeza, né? E aí ele diz que o presidente Lula deveria ter cautela nesse momento aí de indecisão, né, de um cenário futuro indefinido. Não tem como você comprometer as verbas, o orçamento estatal, se você não sabe muito bem como o futuro vai ser nos próximos meses. É melhor respirar um pouco e esperar, né? Então, nessa mesma entrevista aqui, o senhor Gessner Oliveira, que é economista aqui, falou o seguinte, né, que é preciso ter uma política fiscal crível para dar segurança de que o Brasil realmente está em equilíbrio, né? Não que alguém acredite que no momento o Brasil está em equilíbrio, mas pelo menos para fingir que a coisa não está tão deteriorada assim, né? E ele disse o seguinte: quando o presidente fala que é preciso gastar mais em benefício do povo, ninguém pode ser contra. Agora, para fazer isso com recurso escasso, é preciso cortar gasto supérfluo, né? É preciso respeitar o limite de gasto estabelecido pelo próprio governo Lula, que é o arcabouço fiscal. Então, o que isso aqui significa? O que ele está querendo dizer, basicamente, de uma forma mais educada, é claro, mais delicada, né? Ô Lula, corta os gastos da Janja, corta os seus gastos, corta suas viagens, diminui o número de ministérios, vai sobrar dinheiro para você fazer mais coisas para o povo, viu? Não precisa fazer mágica, não precisa endividar mais o país. É só pegar o que já tem, o que já está liberado, e tratar isso de uma forma mais eficiente, fazer uma gestão melhor de recursos e não desperdiçá-los aí com questões supérfluas, conforme ele falou, luxos e claro, né, carguinhos muito bem remunerados, né? Mas de fato a gente sabe que isso aí não entra no dicionário do Lula, né? Não tem no vocabulário dele essa questão de gestão eficiente
nem nada do tipo aí então, né? A verdade é o seguinte, o Lula conta com um PAC acima de tudo, né? Acima eu diria até do que o financiamento dos bancos lá, mas isso é importante também, tanto que eu, conforme eu falei, eu vou dedicar um vídeo para esse tema. Mas o Lula conta com esse PAC para conseguir aí fazer o voo da galinha e entregar algum resultado econômico positivo para o povo brasileiro de forma geral, né? É o que eu sempre falo aqui. Você tem uma parte da população que entende economias, né? Entende informações econômicas. Então esse pessoal entende o que é PIB, o que é inflação, o que é superávit, o que é taxa de juros e tudo mais. Para o pessoal que entende dessas informações aí, para a parcela da população que está ligada nessas coisas, a verdade é que os dados do PIB do ano passado não impressionam. O pessoal sabe que isso veio muito lá do governo Bolsonaro, é o carrego estatístico, né? Além disso, o pessoal também percebe o problema da dívida pública, o déficit fiscal, o tanto que cresceu, eu pontuei isso aqui no canal ontem, inclusive, a dívida pública aumentou R$1 trilhão no espaço de 12 meses. Então, o trem está descarrilado, né? E a verdade é o seguinte, que as pessoas, então, que entendem de economia, percebem que os números econômicos apresentados pelo Lula não são bons, né? Os que foram colhidos pelo governo Lula nesse primeiro ano de mandato. Já outra parcela da população, que poderia ser mais facilmente enganada por números, bem, essa parcela não liga para os números no final das contas, né? Não tá nem aí para PIB, nem nada disso. O que importa para eles é o preço das coisas no supermercado. E aí você tem o grave problema do aumento de preços de forma generalizada e principalmente em coisas que impactam a população mais pobre. Ou seja, o Lula, de um lado, não tem informações críveis para apresentar e do outro não consegue mudar o cenário que mais impacta a população com menos instrução, que menos liga para essa questão aí de dados econômicos e tudo mais. Ele está no mato sem cachorro e precisa urgentemente conseguir resultados interessantes para ele, né? Os dados sobre aprovação saíram, você viu, eu tratei disso aqui no canal também, e as notícias não foram boas para o Lula. Agora ele quer, portanto, usando do artifício de gastar mais dinheiro, tentar dar uma sobrevida aí para o seu capital político num governo que está mais do que cambaleante. Mas e o que você achou dessa história? Colabore com o nosso debate. Deixe aí o seu comentário, colabore com o nosso debate, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.